Olha, se a gente para pensar em anjos, o que vem na cabeça? Para muita gente é aquela imagem clássica, né? Um ser humano com asas brancas, tipo uma pintura da Renascença. Só que, de uns tempos para cá, a internet explodiu com uma outra ideia, a dos anjos biblicamente corretos. E esses são bem diferentes. Umas criaturas cósmicas meio assustadoras, cheias de anéis, olhos por todo lado, ou uma loucura. Então fica a pergunta, qual das duas visões está certa? É o ser humano alado? Ou essa entidade geométrica que parece ter saído de um pesadelo? A verdade é que as duas imagens, por incrível que pareça, têm uma base em textos antigos, mas elas contam histórias muito diferentes. Bora mergulhar nisso e entender de onde veio cada uma e o que as escrituras realmente diziam. Para começar essa jornada, a gente precisa ir lá na raiz de todo. O que a palavra anjo significava de verdade no seu contexto original. A resposta está aqui, e olha, ela é a chave que vai abrir todas as outras portas. E aqui está o pulo do gato. A palavra original, ela não descreve o que a criatura é, mas sim o que ela faz. É um trabalho. Tanto ângelos, lá no grego, quanto malak, no hebraico, querem dizer a mesma coisa, basicamente, mensageiro. Era uma função, sabe? Uma missão que podia ser feita por qualquer um. E a prova disso está nos próprios textos. Várias e várias vezes a palavra hebraica malaim é usada para descrever mensageiros que eram 100% humanos. Jacó manda os malaim para o irmão dele, o rei Davi manda emissários para uma cidade, e no Novo Testamento até João Batista é chamado de ângelos, ou seja, um mensageiro. Eram pessoas comuns levando um recado. Simples assim. Tá, tudo bem, mas e os mensageiros que não eram humanos? Aqueles emissários divinos, enviados direto de Deus? Como eles eram? Se a gente está dizendo que não eram necessariamente seres de asas, qual era a aparência deles, afinal? E aí que vem a primeira grande surpresa. Na maioria esmagadora das vezes, os mensageiros celestiais são descritos como pessoas. Pessoas normais. Impossível de diferenciar de qualquer um andando na rua. Nada de asas, nada de auréolas, nenhum brilho especial. Essa aparência comum era tão real que esse verso do Novo Testamento faz todo o sentido do mundo. Ele aconselha as pessoas a serem hospitaleiras, porque, agindo assim, algumas acabaram recebendo anjos em suas casas sem nem se dar conta. A aparência deles era, na verdade, o disfarce perfeito. Ok, se a descrição principal na Bíblia é de gente comum, mas de onde veio a imagem mais famosa de todas? O anjo com asas. A resposta não está na cultura hebraica, ela vem da arte de uma outra grande civilização da antiguidade. A origem é essa aqui. Os artistas, muito tempo depois, precisavam de um jeito fácil de mostrar que aquele personagem era um mensageiro. E onde eles foram buscar inspiração? Nos deuses greco-romanos, claro. As asas de Hermes, o mensageiro dos deuses, eram um símbolo perfeito de velocidade e da ponte entre o céu e a terra. E a beleza e a juventude de Eros, o Cupido, serviram de modelo para aquela aparência serena e angelical. Esse resumo aqui mostra direitinho essa evolução. A gente começa lá no Antigo Oriente Próximo, com aquelas criaturas meio animais, meio humanas, que eram guardiãs. Daí a gente vai para os textos bíblicos, com mensageiros que parecem gente. Depois, a arte greco-romana empresta a ideia das asas e da juventude. E por fim, na Idade Média, tudo isso se mistura e é organizado em hierarquias celestiais super complexas. Bom, agora sim, vamos para a origem daquelas imagens mais bizarras. Os tais anjos biblicamente corretos. Para entender isso, a gente tem que olhar para um outro grupo de seres celestiais. Eles não eram mensageiros. Eles faziam parte, digamos, da guarda de honra da corte divina. Agora, atenção, porque essa parte é talvez a mais importante de todas. Aqueles seres supercomplexos, querubins, serafins, ofanins, nos textos originais eles nunca são chamados de malachim ou angeloi. Traduzindo, eles não eram anjos, pelo menos não no sentido original da palavra, que é mensageiro. A função deles era outra, completamente diferente. Começando pelos querubins. A função deles era ser guardiões. Eles protegiam a entrada do Jardim do Éden e as imagens deles ficavam em cima da Arca da Aliança. Eram associados diretamente ao trono de Deus. Muito parecidos com os caribu da Mesopotâmia, que eram aquelas criaturas híbridas, uma mistura de touro, leão, homem e águia, que guardavam os templos. Era um puro símbolo de poder. Depois vêm os serafins. Eles aparecem na visão do profeta Isaías, e a descrição é bem específica. 6 asas, 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Eles ficavam em volta do trono de Deus, proclamando quão santo ele era.
O nome deles, Sarap, significa algo como ardente, abrasador, uma imagem que está ligada diretamente às serpentes aladas, que eram símbolos de proteção e realeza no Egito e em todo o Oriente Próximo. E para fechar, os mais surreais de todos, os zofanins, ou simplesmente as rodas. Quem viu foi o profeta Ezequiel. A visão é de rodas dentro de outras rodas, gigantescas, cobertas de olhos por todos os lados. E elas se moviam junto com os querubins. A simbologia aqui é fantástica. A visão transformava o trono de Deus, que era algo fixo no templo, em uma espécie de carruagem divina móvel. Os zofanins eram, literalmente, as rodas do trono de Deus. Então, percebe? A gente tinha duas tradições correndo em paralelo. De um lado, os mensageiros com cara de gente, do outro, os guardiões do trono, que eram criaturas híbridas. Como é que tudo isso virou uma coisa só? A que chamamos de anjos. Bom, com o passar do tempo, teólogos e pensadores resolveram que era a hora de botar ordem na casa. Eles se inspiraram muito nas estruturas dos grandes impérios, como o Império Romano, e também em ideias filosóficas. Aí pegaram todos os seres celestiais mencionados na Bíblia, mensageiros, guardiões, tronos, tudo, e começaram a classificar, a organizar em ordens e coros. Foi aí que eles criaram uma estrutura super complexa para o céu. E foi nesse processo que querubins e serafins acabaram sendo reclassificados como tipo de anjos. E o mais fascinante é que não existia um único sistema. Cada um organizava de um jeito. A hierarquia de um teólogo conhecido como Pseudo-Dionísio, lá no século V, por exemplo, botava os serafins no topo de tudo e os anjos mensageiros lá na base. Mas aí, séculos depois, o rabino Maimônides veio com uma ordem completamente diferente, com os querubins quase no fim da fila. Isso só mostra que a interpretação nunca foi fixa, ela sempre esteve em evolução. Então, o que a gente tira disso tudo? Que a ideia de anjo não é uma coisa estática, que sempre foi assim. Pelo contrário, é um conceito vivo que foi se transformando radicalmente ao longo dos milênios. Ele absorveu influências da Mesopotâmia, da Grécia, de Roma e de incontáveis pensadores que tentaram, cada um a seu modo, dar uma forma para o divino. Do ser humano comum ao ser de asas brancas, da criatura híbrida e poderosa à roda cósmica cheia de olhos, a imagem do anjo sempre foi um espelho da cultura que o imaginou. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Se essa evolução nunca parou, qual será a próxima face que a gente vai dar para esses mensageiros do mistério?